essa aleluia, esse momento lindo que nós estamos vivendo como igreja. Amém? E queridos, é tão interessante perceber como que Deus faz, né? Deus, Ele sabe fazer, é ou não é, gente? E Ele faz de forma perfeita. E eu achei tão lindo quando eu reparei que exatamente no dia que a gente escolheu para ser o dia que nós cantaríamos o parabéns, que seria o dia, como é que fala? Principal da celebração dos 3 anos da igreja, seria um domingo antecedendo ao domingo de Páscoa. Não foi planejado. Quando eu percebi, já era assim. E Deus começou a ministrar muito ao meu coração em relação a isso, em relação a uma preparação. A Páscoa, que vamos viver na próxima semana, é um novo tempo. A Páscoa, ela fala sobre a inauguração de um novo tempo na vida dos israelitas, do povo de Israel. Eles eram escravos. A partir da Páscoa, eles seriam livres. Eles estavam no Egito. A partir da Páscoa, eles estariam caminhando em direção à terra prometida. Eles eram miseráveis. A partir da Páscoa, eles estariam completamente supridos em todas as áreas de sua vida. A Páscoa, ela fala dessa nova estação, e eu creio, meus irmãos, quantas palavras temos recebido de Deus nos últimos tempos, que Deus está derramando sobre a nossa igreja uma nova estação, está se inaugurando um novo tempo sobre nós. E eu creio nisso, que a partir desses 3 anos da igreja, desde o ano passado, nas nossas reuniões de liderança, eu tenho falado com os líderes, com os pastores da igreja, dizendo: gente, Deus está trazendo algo para nossos 3 anos da igreja. Esses 3 anos é uma virada, é algo que Deus tem para realizar através de nós como igreja, maior do que aquilo que nós já vivemos antes. Mas para a Páscoa se cumprir, para a Páscoa chegar em plenitude, para esse novo tempo chegar em plenitude, existe uma preparação. Existe um caminho, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O caminho para a liberdade. O caminho para a liberdade. O povo de Israel, eles não simplesmente da noite para o dia viveram a Páscoa, ou da noite para o dia deveriam celebrar a Páscoa. Não, Deus fez um caminho que eles deveriam trilhar para que a Páscoa chegasse, para que eles se preparassem para esse novo tempo, para que eles se preparassem para essa nova estação. Eu comecei a ministrar essa mensagem no culto das 9h30. Então você que está aqui no culto das 11h30, se você não assistiu pelo YouTube ao vivo, depois eu te peço que você vai lá no canal da igreja do YouTube e acompanhe o início da mensagem lá no culto das 9h30, tá bom? Quando Deus vai nos levar para esse lugar de liberdade, quando Deus vai nos levar para esse lugar de plenitude da promessa. Por quê? Porque a promessa de Deus foi liberada. E quando a promessa de Deus é liberada, a promessa de Deus não é uma possibilidade, a promessa de Deus é uma certeza. Quando a promessa e a palavra de Deus é liberada, a palavra de Deus não é uma esperança, a palavra de Deus é um fato já consumado e realizado. Quando a palavra de Deus é liberada para nós, nós podemos ter essa convicção. Nós temos a certeza de que viveremos tudo o que Deus falou. Porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus não vai passar. Uma vez que a palavra dele é liberada, ela não volta para ele vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Deus é aquele que vela pela palavra dele para a cumprir. Quem tem promessa de Deus aqui? Cada promessa de Deus na sua vida não é uma probabilidade nem uma possibilidade, é uma certeza. Eu viverei, você viverá, nós viveremos cada uma das promessas de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus, o único Deus. Quando Deus disse para o povo de Israel que queria tirá-los do Egito, Ele não estava mostrando uma possibilidade futura, Ele estava mostrando uma certeza. Porém, antes de viverem a plena libertação, há uma preparação. Há sinais que mostram que você está chegando mais perto do cumprimento da promessa, mais perto da plenitude do que Deus tem para você.
No culto das 9h30 falamos do primeiro aspecto. Um dos sinais de que você está para viver a plenitude da libertação é que o diabo começa a tentar negociar com você. Negociar para que você não chegue na plenitude. Negociar para que você se contente com viver mais ou menos, ou um pouquinho, ou apenas uma parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Diga comigo assim, em nome de Jesus: eu não vou fechar nenhum negócio com o diabo. Ouvi uns 3 amém aqui. Nós não vamos fechar negócio com o diabo, não. Se é para viver, nós vamos viver a plenitude. Nós vamos viver tudo que Deus tem para nós. Mas algo também que Deus estabelece que o povo tem que fazer, está lá em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 15. Êxodo 12, a partir do verso 15, que diz assim: durante 7 dias, quantos dias? Comam pão sem fermento. No primeiro dia, qual dia? No primeiro dia, tirem da casa o fermento. Porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia, e outra no 7º dia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Verso 20: não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, nós amamos a tua palavra e nós nos humilhamos diante dela nessa tarde, pedindo: Senhor, fala, continua a ministrar os nossos corações. O Senhor já trabalhou em nós e derramou tanto sobre nós, em cada louvor, Pai, em cada momento aqui, como que o Senhor nos edificou, como que o Senhor nos encheu de Ti. Pai, que nesse momento a Tua palavra encontre no meu coração, no coração dos meus irmãos, daqueles que acompanham essa transmissão, que a Tua palavra encontre um terreno fértil, para que seja produzida em nós fruto a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante, meus irmãos, que junto com a Páscoa, os judeus, os hebreus, eles não deveriam celebrar apenas a Páscoa. É uma festa que são 2 festas em uma só. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos, eram 2 festas que aconteciam simultaneamente. Porém, uma está muito ligada à outra, com certeza, porque uma fala da preparação que deve existir para o dia da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, qual dia? Só para saber se vocês estão aqui, porque é muita informação. No 14º dia do primeiro mês, eles deveriam sacrificar o Cordeiro Pascal e celebrar a Páscoa. Mas no 13º dia, qual dia? Ou seja, um dia antes, eles deveriam começar um trabalho dentro de casa. E que trabalho era esse? Eles deveriam começar a tirar de dentro de casa todo o fermento. A Páscoa seria celebrada no 14º dia, mas no 13º, ou seja, antes de comer a Páscoa, eles deveriam
procurar por toda a casa e tirar da casa todo o fermento. Por quê? Porque a partir da Páscoa, todo pão que eles comeriam seria um pão sem fermento. Eles celebrariam essa festa, a festa dos pães ázimos, a festa dos pães sem fermento. Essa é uma tradição que os judeus tomaram dos hebreus, ou perpetuaram, porque havia um mandamento do Senhor que eles deveriam buscar em toda a casa e limpar a sua casa completamente. No Egito aconteceu exatamente dessa forma. Quando você lê o relato da libertação do povo de Israel no Egito, o texto bíblico vai dizer para a gente que quando eles foram para serem libertos, eles não levaram nenhum fermento do Egito. Eles pegaram massas de pão, eles saíram do Egito com massas de pão, mas toda a massa de pão que eles levaram foi massa sem fermento. Olha para quem está do seu lado, diga para ele: meu irmão, hoje você vai falar bastante com o seu irmão, já respira fundo porque não vai ter jeito. Fala para o seu irmão e fala: meu irmão, você já saiu do Egito. Fala para ele assim: quem sai do Egito não pode levar fermento. Quem sai do Egito não pode levar o fermento do Egito. Agora é interessante, porque eles saíram do Egito sem levar o fermento do Egito. Mas Deus não diz assim: olha, então a partir de agora todo o fermento, não tem problema. Quando vier a próxima Páscoa, vocês podem comer o pão com o fermento que vocês criarem na terra da promessa. Não, Deus diz assim: agora, todos os anos, antes de celebrar a Páscoa, mesmo que não seja o fermento do Egito, até o fermento que vocês usarem depois, na Páscoa não pode ter fermento. Então, preste atenção nisso daqui. Não fala apenas do fermento do Egito, fala de todo tipo de fermento que pode levedar uma massa. Pastor, em nome de Jesus, eu vou na padaria, eu como muita coisa com fermento. O senhor está falando que comer fermento é pecado? Não, calma, respira fundo. Não é isso. Mas a Bíblia, ou o que Deus está fazendo com os hebreus, é uma forma didática de demonstrar realidades espirituais, de demonstrar realidades que nós precisamos viver na nossa vida. O que Deus está mostrando para a gente é que se nós vamos viver verdadeira libertação e continuar libertos em Deus, só se dá prosseguimento e se permanece no lugar da libertação se de tempos em tempos a gente tirar o fermento. Fermento não é algo que eu tiro apenas uma vez, fermento é algo que eu tenho que tirar de tempos em tempos. Ou seja, está falando daquelas coisas que já não tem coisas que vão ficar para trás, e o Egito já ficou para trás. Presta atenção. Mas mesmo depois de já estar na terra prometida, ainda tem coisa que a gente acumula que tem que ficar para trás. E que não é aquela coisa assim: tirei, me livrei. Não. Vai ter que tirar de novo. Porque brota de novo. Aí você fala assim: Léo, o que é isso? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é o fermento na Bíblia. Ou o que significa o fermento na Bíblia. Jesus fala abertamente lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 1. Olha o que o texto bíblico diz. Lucas 12, verso 1. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vai dando glória aí, igreja. O primeiro tipo de fermento que a Bíblia nos mostra é exatamente o fermento dos fariseus, o fermento da hipocrisia. Os fariseus eram aqueles tidos como guardiões da lei, mas focavam apenas na aparência externa, negligenciando completamente o que acontecia dentro do coração.
Em Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 25, olha o que Jesus fala a respeito dos fariseus. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Versículo 27, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Versículo 28, assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meus irmãos, em nome de Jesus, se nós queremos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, como igreja, como família, nos seus negócios, seja onde for, se há algo que tem que acontecer, tem que ser arrancada a hipocrisia do nosso meio, tem que ser arrancada a hipocrisia da nossa vida, tem que acabar com esse negócio de parecer crente, mas não ser crente de verdade, de parecer filho de Deus, mas não ser filho de Deus de verdade, de falar que serve ao Senhor, mas na verdade serve a Mamon, de falar que só levanta as mãos para Deus, mas está negociando com o diabo do lado de fora, de falar que vive uma vida santa, mas está se prostituindo com a pombagira. Você precisa arrancar o fermento da sua vida. A hipocrisia tem que ir embora, porque a gente coloca maquiagem de crente, a gente coloca roupa de crente, a gente fala a palavra de crente, a gente tem Bíblia de crente, a gente canta música de crente, a gente tem rede social gospel. Mas alimenta os nossos demônios pessoais dentro da nossa própria casa. Dentro do nosso próprio coração, alimentamos os nossos ídolos. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: arranca o fermento. Fala para ele: arranca o fermento que eu vou arrancar também. Jesus fala abertamente desses homens, porque os fariseus eram guardiões da lei. Os fariseus diziam que cumpriam a lei de Moisés completamente. Mas Jesus diz: olha, o que eles falam é maravilhoso, mas o que eles fazem é terrível. Você olha para ele, parece crente. Tem gente que é muito linda aqui no culto de domingo, porque só tem gente linda nessa igreja. É ou não é? Fala pelo menos pela fé aí, gente. E aqui levanta a mão, e aqui dá glória a Deus, e aqui, aleluia. Mas na hora que tem um problema lá no schedule que deu errado, ao invés de tratar as pessoas como Jesus trataria, parece que fica endemoniado. Se compromete a ir trabalhar com alguém e não vai. Combina um valor da diária e não paga. Hã? Não, entre nós não tem isso não. Vai dando glória aí, gente. Meus irmãos, sonega impostos, fala mal de pessoas. Isso é farisaísmo. Isso é fermento de fariseus. Isso é hipocrisia. Um dos maiores expositores de hipocrisia que existe na face da terra se chama rede social. Redes sociais têm sido o ambiente dos hipócritas. Você vê a rede social, é tudo, meu Deus, é só versículo. É só versículo. Nos grupos do WhatsApp, é só versículo. Mas por trás está cheio de veneno, peçonhento,
ferindo, difamando, enganando, traindo, hipocrisia. Se a gente quer viver a Páscoa, se a gente quer viver a verdadeira libertação, liberdade, se a gente quer viver a plenitude das promessas de Deus, não tem jeito, irmão, a gente vai ter que ser crente de verdade. A gente vai ter que arrancar essa hipocrisia do nosso coração. O perigo da gente viver, muitas vezes, uma vida de rede social ou de domingo, é que você exibe uma santidade que não existe. E Deus vê um coração distante. Gente, é pecado você querer parecer mais espiritual do que você é. É pecado. Às vezes as pessoas se espantam da forma como Deus lidou com Ananias e Safira. Mas o problema de Ananias e Safira não foi o valor que eles colocaram. Não foi ter retido uma parte do valor. O problema de Ananias e Safira e serem fulminados diante da presença de Deus é porque eles queriam aparentar uma espiritualidade que eles não tinham. Não dá mais para a gente ficar vivendo de aparência, gente. A gente tem que ser de verdade. Aleluia. Aleluia. O segundo fermento que a gente vê na Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 6, Jesus diz: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo, o outro que eu coloquei aí, que eu esqueci, 11. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Verso 12. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino. Com o que, gente? O ensino dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus falam de hipocrisia. Os saduceus eram os racionalistas e céticos. Os saduceus, eles eram conhecidos como os aristocratas da religiosidade da época, da religião da época. Eles não acreditavam no sobrenatural, eles não acreditavam em ressurreição, em anjos. Atos capítulo 23, o verso 8, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Enquanto os fariseus eram hipócritas, os saduceus diminuíam o poder de Deus, eram céticos, viviam debaixo da razão. O fermento dos fariseus é tentar explicar tudo pela lógica humana, esvaziando completamente a vida cristã do poder do evangelho. Entenda isso. Quando a igreja se torna apenas um clube social ou um centro de autoajuda, negando o poder da ressurreição, negando a intervenção divina, negando a manifestação do Espírito Santo, negando o sobrenatural de Deus, ela está fermentada pelo fermento dos fariseus. E sabe, meus irmãos, todos nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque no mundo temos aflições. No mundo temos pressões. Você diz assim: Léo, não entendi o que tem uma coisa com a outra. O que tem a ver no mundo ter aflições com ser cético? O que tem a ver o mundo, nós no mundo passarmos por aflições e sermos, ou racionalizarmos todas as coisas e tirarmos a espiritualidade? Deixa eu dizer o que tem a ver uma coisa com a outra. Quanto mais a gente é pressionado, ou quanto mais situações difíceis enfrentamos depois de sermos cristãos, somos tentados a continuar acreditando em Jesus, mas não crendo na manifestação do seu poder. Crentes que se tornaram céticos, muitas vezes são aqueles que passaram por situações extremamente difíceis, onde esperavam, tinham expectativa que Deus fizesse aquilo que eles queriam, e Deus fez aquilo que eles já tinham estabelecido, e por isso se frustraram. E pararam de crer no poder e na manifestação de Deus, porque não conseguiram viver o sonho da forma como tinham pensado que viveriam. Querendo ou não, meus irmãos,
entre nós, principalmente aqueles que já estão aí há 10 anos, 15 anos, 20 anos de igreja, aqueles que já passaram por igreja A, B, C, D e E, aqueles que já viveram tantas coisas diferentes muitas vezes no meio da igreja, são os que mais acabam se tornando céticos e racionalistas. Quando a igreja começa a celebrar diante da presença de Deus, o racionalista, o cético já cruza o braço e diz, emoção. Pura emoção. Quando ele vê uma pessoa que se levanta e fala assim, vou abrir minha casa, vai começar um GC lá em casa, meu Deus, vai ter tanta gente, Deus vai multiplicar, vão ser pessoas que vão se converter nessa Marieta inteira. Ele olha e fala assim, já vi isso, só empolgação. Quando ele liga para o outro e diz, vamos lá, fulano está no hospital, vamos lá orar por ele. Eu creio que Jesus vai tirar ele de lá. Eu creio que o poder de Deus vai se manifestar, ele vai ser curado, vai viver um milagre. A pessoa já olha, o cético, o saduceu, ele olha e fala assim, não rapaz, seja feita a vontade do Senhor. Não vamos criar esperança em ninguém, não. Querendo ou não, meus irmãos, infelizmente, acaba que no nosso meio cristão evangélico, por causa das pressões, por causa das dificuldades, por causa dos momentos de sofrimento que alguns passam na vida, eles chegam em um nível de caminhada ou de cristianismo onde eles não acreditam mais no poder de Deus. Eles creem que Deus é Deus, eles creem que Jesus é o Cristo, eles creem que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida, mas eles se veem completamente frios e céticos com aquilo que Deus pode fazer, com as manifestações sobrenaturais de Deus na terra. E querendo ou não, principalmente se você já foi ferido em muitas igrejas, isso é algo que pode acontecer muito no seu coração, porque feridas feitas na casa dos amigos tornam o nosso coração endurecido. Eita, olha que avivamento, gente. Eu já ensinei para vocês, quando parecer que está falando com você, não fique em silêncio não. Dá glória, diz aleluia, que aí o pessoal fala assim, não foi comigo, tá vendo? O pastor está pregando só para o pessoal que está na internet. O fermento dos saduceus é essa doutrina que leva aquele que carrega a palavra, porque os saduceus eles não se viam contrários à lei de Moisés, eles não se viam contrários a Deus, não, eles faziam parte do povo, eles carregavam a lei de Moisés, mas eles tiraram o poder, e não existe evangelho sem poder. Não, vou falar isso de novo, não existe evangelho sem poder. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. É sinais, são maravilhas, são milagres, são intervenções divinas, são anjos do Senhor trabalhando. Quem está aqui junto comigo nessa tarde? Meus irmãos, em nome de Jesus, eu creio, se prepara. Você vai começar a ver coisa extraordinária acontecendo. Dentro de cada GC a gente vai começar a ver sinais, maravilhas, milagres, paralítico andando, morto ressuscitando. Quem está aqui junto comigo? Dentro dos nossos GCs a gente vai começar a ver um avivamento, casas sendo cheias da presença do Senhor, pessoas, vizinhos, americanos, hispanos, indianos, hindus, sei lá, vai vir todo mundo e vai começar a se render a Cristo Jesus e dizer, só o Senhor é Deus. Tem gente que não falava inglês que vai começar a falar. Quem está querendo esse poder, essa unção aí? Aleluia. Aleluia. Essa todo mundo está querendo, né? Estudar ninguém está querendo, não. Jesus. O fermento dos fariseus é o fermento da hipocrisia. A gente tem que arrancar ele. O fermento dos saduceus, o fermento do racionalismo, do ceticismo, a gente tem que arrancar ele. Agora olha o que Jesus diz lá em Marcos 8,15. Marcos 8,15. Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Você vê que os fariseus sempre aparecem, né? Ô Jesus! Com o fermento dos fariseus
e com o fermento de Herodes. Jesus não fala apenas do fermento dos fariseus, ele fala do fermento dos saduceus, e agora apresenta o fermento de Herodes. Herodes simboliza o sistema político corrupto, a busca por poder, prazer e influência dos costumes mundanos sobre a fé. Mateus capítulo 14, no versos 3 e 4, o texto bíblico diz assim, olha lá. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Herodes, presta atenção, fermento de Herodes é aquele que tenta silenciar a voz profética, porque voz profética incomoda, voz profética mexe onde ninguém quer mexer, voz profética denuncia o que ninguém quer denunciar, voz profética fala o que ninguém quer falar. Tem que arrancar o fermento de Herodes, porque o fermento de Herodes é aquele que quer que tudo fique sem conflito. Sabe quando a igreja vai buscando o favor do Estado e do mundo, abrindo mão dos seus princípios, e vai misturando a fé com ideologias humanas, busca por um estilo de vida de Herodes. Olha, a gente vai ser crente, mas vai ser crente ostentação. A gente vai ser crente, mas vai ser crente que não tem problema ter imoralidade. A gente vai ser crente, mas vai ser aquele crente politicamente correto. Aquele crente que não incomoda nenhuma ideologia. Aquele crente que não tem problema com nenhuma ideologia. Não, tá tudo bem, LGBTQIA+, tá tudo certo. Você pode ter a sexualidade que você quiser. Deus te criou desse jeito. Sabe aqui junto comigo? Aquela vida de crente que fala assim, não tem problema, não, pode ser até pastor e ser gay, não tem como ser pastor de acordo com a verdade bíblica e ser gay, não tem como ser ministro de Deus e ser homossexual, não tem. Aí já tem gente que o fermento de Herodes já está no coração, já está preocupado, falando, pastor, fala esse nome, misericórdia, está amarrado no nome de Jesus, está amarrado no nome de Jesus, está amarrado no nome de Jesus. Não tem problema, o fermento de Herodes, ele vai negociando com governos humanos, vai fazendo alianças com sistemas políticos. Igreja não está na terra para defender político. A gente vive numa realidade diferente, gente. A gente não está aqui para ser de direita ou de esquerda. Quem está aqui junto comigo? Você individualmente como cidadão, você faz as suas escolhas. Você como cidadão, você tem o seu coisa do negócio. Aí é você como cidadão. Agora, a igreja de Cristo, quem está aqui junto comigo? A igreja de Cristo, ela está acima da política. Então, o sistema de Herodes, ele vai tentar negociar. Presta atenção, quando ele negocia com a esquerda ou quando ele negocia com a direita, nenhum nem outro ele está certo, nos dois ele está errado, porque a esquerda vai ser corrompida, a direita vai ser corrompida, porque são governos humanos e todo governo humano é corrompido. Apenas o governo de Cristo Jesus, daquele que é a raiz de Davi, é o único governo incorruptível, e é apenas com ele que nós temos que estar aliançados. Fique em silêncio não, gente, vai dando glória. Não, mas a gente pode ser crente ostentação. Pastor ostentação. A gente pode ser missionário ostentação. Profeta ostentação.
Me entenda bem, em nome de Jesus. Deus não tem problema nenhum com riqueza. Deus não tem problema nenhum em enriquecer ninguém. Tem gente aqui que vai ser milionário, gente. Vai continuar dando dízimo, né? Tem gente aqui que vai ser milionário. Deus tem problema com isso? Não. Deus enriqueceu a Davi. Deus enriqueceu a Salomão. Deus enriqueceu a Abraão. Deus enriquece. A riqueza, a bênção do Senhor é aquela que a bênção do Senhor, ela é aquela que enriquece e não acrescenta dor alguma. E não acrescenta dor nenhuma. O problema é que quando eu tenho o fermento de Herodes no coração, para alcançar a riqueza, eu negocio os meus princípios. Deus tem algum problema com influência? Não. Deus dá influência às pessoas. Deus tirou José lá do poço e colocou ele como governador de uma grande nação. Deus pegou um escravo que era Daniel e colocou ele como um dos principais de uma grande potência. Deus tem problema com influência? Não. Agora, quando o fermento de Herodes está no meu coração, eu negocio os meus princípios para alcançar influência. Meus irmãos, Deus está para trazer um novo tempo extraordinário. Deus está para nos levar para a terra que mana leite e mel. A Páscoa está chegando. Vamos arrancar o fermento. Vamos arrancar o fermento da hipocrisia. Vamos arrancar o fermento do ceticismo, do racionalismo. Vamos arrancar o fermento do mundanismo e da idolatria política. Agora 1 Coríntios capítulo 5, no verso 1 que nós lemos lá no início. Quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, ele diz: tirem, vocês sabem que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Tira o fermento velho e tragam sobre vocês o fermento novo. E nós sabemos que na igreja de Corinto, o fermento que eles tinham era o fermento da imoralidade, era o fermento da malícia, tolerados no meio deles. O texto bíblico diz pra gente que em Corinto o pecado era tal que havia em Corinto um homem que se deitava com a mulher do seu próprio pai. E o problema não era simplesmente que tinha alguém ali assim. O problema é que a igreja toda sabia e ninguém fazia nada. Sabe qual é o momento que a maior parte das pessoas saem da igreja? Quando elas são confrontadas no seu pecado. Não tem problema você sair de igreja, quando você é direcionado por Deus. É ou não é, gente? Mas quando o pecado é confrontado, porque confronto dói. É ou não é, gente? Ninguém gosta, né? Quem aqui apanhou quando era pequeno? Eita. Vamos entrar nesse assunto não, são muitos traumas antigos. Eu me deixo curar para as mulheres, né? Meus pais estão ali, eu apanhei pouco. Foi pouquinho mesmo, gente, estou falando sério. Mas me lembro de cada uma delas. Lá em casa tinha uma varinha de goiabeira, chamada Princesa. Quando chegava minha mãe falava assim: hoje a princesa vai cantar. Não era let it go, let it go. Dói, é ruim, é incômodo. Como diz o texto bíblico lá em Hebreus, nossos pais... Está na hora, né? Tudo bem, já estou terminando. Nossos pais nos disciplinaram da forma como eles entenderam, diz o texto bíblico, para o nosso, buscando o nosso proveito, buscando o nosso melhor. Mas o texto não diz assim: olha, os pais fizeram errado ao fazerem isso, não. O texto continua e diz assim: Deus também corrige ao filho que ama, ao filho que quer
bem. Deus corrige, disciplina todo aquele que é filho. Em nome de Jesus, eu quero que você receba essa mensagem nessa manhã, entendendo que você é filho. Se você e eu não fôssemos filhos, não estaríamos recebendo a repreensão do Senhor sobre nós. Agora entenda isso. Se tem uma coisa que vai acontecer aqui na igreja, que já acontece, é que a gente não foge de confronto. Principalmente de confronto com o pecado. A gente não tem problema em ninguém ser pecador, sabe por quê? Sabe quem não é pecador aqui? Ninguém. Seu pastor também tem seus erros. Todo mundo aqui que está no louvor tem seus erros. Você olha esse pessoal bonitinho assim e fala assim: meu Deus, não peca nunca. Peca. Holy, 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 né? Gente, até meus filhos que têm poucos anos de vida. Quem está entendendo isso daqui? O problema não é isso. O problema é quando nós não aceitamos a repreensão. E ao invés de nos arrependermos, nós nos apegamos ao orgulho. Ou simplesmente queremos que o erro seja ignorado. Quanta gente às vezes busca uma igreja onde ninguém olhe para ele. Vou falar um negócio aqui que vai dar problema depois. Mas tanta gente que busca a igreja. Tem brasileiro até que vai para a igreja americana, sabe para quê? Para que ninguém enxergue ele. Não estou falando que todo brasileiro que está na igreja americana é por causa disso. Me entenda muito bem. A muitos Deus chamou, convocou e colocou e estabeleceu ali, e permanecerão ali cumprindo o propósito do Senhor e fazendo a diferença e cumprindo aquilo que Deus tem para eles no reino de Deus. Mas quantas vezes eu já ouvi, você já ouviu de pessoas dizendo assim: eu vou na igreja americana que pelo menos lá eu entro, saio e ninguém me vê. Você já ouviu isso de alguém? Tem gente que veio para Lagoinha pensando nisso. Vou para Lagoinha, lá é uma igreja um pouquinho maior, eu vou conseguir entrar e sair e ninguém vai me ver. Mas aí a gente fica na sua cabeça toda hora falando: vai para o GC, vai para o GC, se envolve nos ministérios, vai, faz parte, vem ser voluntário. Aí você vai ficando todo feliz falando assim: eu vou para o GC, eu vou para o ministério. Aí você fala assim: pastor, o que você está querendo com isso? Eu estou querendo abraçar você, mas também estou querendo te disciplinar. Estou querendo que você encontre um lugar onde você possa ser confrontado, para que haja verdadeira transformação. Porque, meus irmãos, o interesse de Deus não é que a gente se alegre todo domingo. O interesse de Deus é que a gente viva a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, se tem algo que não pode existir no nosso meio, é o fermento de Herodes. É esse fermento onde a gente não está nem aí para imoralidade. Continuando, para terminar, os hebreus, então eles deveriam buscar na casa antes da Páscoa todo o fermento. E o meu convite para nós hoje, que eu acredito que é um convite do céu para mim e para você hoje, é a gente vasculhar a nossa casa para ver se tem algum desses fermentos lá. É a gente vasculhar o nosso coração. Olha, no costume dos hebreus, não tinha um hebreu que falava assim: não preciso, eu nem preciso nem vasculhar, eu já sei onde tem fermento na minha casa. Não. No costume dos hebreus, no 13º dia, que antecedia a Páscoa, que seria no 14º, a tradição diz que eles pegavam vela, pena, e iam vasculhando a casa. Não simplesmente com uma lamparina, não, mas eles pegavam uma vela na sua mão e iam vasculhando cada canto da casa. Deixa eu te dizer uma coisa: a limpeza que Deus quer fazer na minha vida, a limpeza que Deus quer fazer na sua vida, não é apenas acendendo uma lamparina no meio da sala. Tem que ter uma vela para ir nos cantinhos. 3 amém. Vou falar de novo. Até você dar amém direito, eu vou continuar falando. Tem que ter a vela para ir olhando nos cantinhos. Léo, o que isso significa para nós? O que isso fala com a gente? Só tem uma coisa que vai conseguir fazer isso na nossa vida. Só tem uma coisa que revela o fermento.
Presta atenção nisso daqui. A palavra de Deus na unção do Espírito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E essa lâmpada que era colocada no pé era como uma vela pequena, colocada do lado do pé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O fogo, o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. Presta atenção. Não adianta alguém falar, ou só alguém falar. Não adianta só você saber. Essa é uma obra do Espírito no nosso coração. Então o convite para mim e para você é: Espírito Santo, entra aqui, mas vamos ali naquele cantinho ali, Espírito Santo, que nem eu sei o que está acontecendo ali naquele cantinho. Eita, quem está disposto a fazer isso hoje? Espírito Santo, aquele cantinho ali que eu não deixo ninguém entrar. Vou até abrir a porta, hein? Mas abre com cuidado, entra com cuidado, porque eu não sei o que vai acontecer. Entra lá, Espírito Santo. Agora vamos lá naquele outro cantinho ali, Espírito. Vai lá, vem com a tua palavra, Senhor. Vem com o teu Espírito aqui, ó, onde ninguém vê. Bem nesse cantinho, bem escondido. Toca ali, Jesus. Vamos tirar aquele fermento que está escondido lá. Porque o fermento, ele é fino demais. Sim ou não, gente? E é muito fácil de se espalhar. Por isso que tem hora que a gente nem sabe onde tem. Mas se a gente permite que o Espírito Santo sonde a nossa vida e o nosso coração, ele vai nos limpar completamente, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa: quem quer uma boa notícia aí? Desiste não, gente. Quem quer uma boa notícia aí? A boa notícia para mim e para você é: Deus é o mais interessado em fazer essa limpeza na nossa vida. Quer a segunda boa notícia? Quem vai fazer toda essa limpeza não é você. Quem vai fazer ela é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, nós só precisamos nos render a Ele e dizer: Senhor, eu abro o meu coração a Ti. Faz em mim a Tua vontade. Faz em mim o Teu querer. Cumpre em mim aquilo que o Senhor tem. Quem está disposto a fazer a sua oração nessa tarde? Fica de pé no seu lugar, levante suas mãos a Ele, o mais alto que você puder. Abra o seu coração, rasgue o seu coração diante dEle e comece a dizer: Senhor, eu quero me preparar para essa Páscoa. Eu quero me preparar para essa libertação. Eu quero me preparar para esse novo do Senhor. Eu quero me preparar, eu quero preparar a minha vida. Eu quero preparar a minha família. Eu quero